Então, vamos lá, meus amigos, continuar aqui as nossas explanações. E agora eu vou continuar abordando uma temática que eu acho muito interessante, que é licitações, tá? Com qualquer dúvida, fiquem à vontade, participar do chat e vamos lá. Bem, a temática de licitação é uma temática muito importante no direito administrativo, porque ela vai envolver essa ideia de economia que se faz de recurso público, ela vai envolver também corrupção, né? Porque se a gente for verificar, a maior parte da corrupção que existe, que ela existe no governo, nos governos, né? Ela vai se dar decorrente da violação de um processo licitatório, tá bom? Um comprometimento desse processo. Então, boa parte vai passar por aqui. Então, é uma matéria que desperta muito interesse e, enfim, é uma legislação ampla e a gente vai aqui abordar, acredito que em 2 aulas dê para ver esse assunto aqui, tá bom? Então, o conceito de licitação é um conceito que ele, inclusive, engloba a própria lei, a Lei 8.666, que é a Lei Geral das Licitações, e é nada mais, nada menos que um procedimento, eu coloquei para vocês estão acompanhando, um procedimento pelo qual a administração pública vai contratar particulares, né, para realizar uma obra pública, um serviço, seja de publicidade ou qualquer tipo de serviço que você venha imaginar, de limpeza, serviço contábil, de advocacia, o que tiver na sua mente de serviço, se o Estado for precisar dele, vai contratar através de uma licitação se o próprio Estado não oferecer esse serviço, né? Então, se o Estado oferecer o serviço, então ele vai diretamente, né, prestar através dos seus servidores públicos, empregados ou colaboradores como um todo, tá bom? Então, o processo pelo qual a administração pública contrata obras, serviços, compras, faz também algumas alienações, tá? Uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações a que ele se propõe, tá? Então, para ser feito um procedimento licitatório, tem que ter um padrão, né? Por mais que a empresa queira participar e oferte um preço muito barato, isso não significa dizer que o Estado vai lá e vai comprar do mais barato, porque tem que ter um requisito mínimo, né? Às vezes, é muito comum em alguns procedimentos licitatórios, o Estado, o município, o ente público como um todo, ele requer uma amostra. Então, eu vou comprar uma caneta, ele requer lá que seja enviado pelas empresas uma amostra para que ele possa verificar lá a qualidade do produto, algo dessa natureza, tá bom? Coloquei que, em resumo, a licitação é um processo, é um conjunto de atos administrativos, são vários atos administrativos, tá? Então, tudo aquilo que a gente já abordou aqui de ato administrativo, de competência, finalidade, forma, motivo, objeto, seguindo um processo licitatório, ele vai ser bastante observado. Então, às vezes, desde a feitura de um edital de licitação, até a homologação e a adjudicação, contratação, ou seja, vários atos vão passar por autoridades diferentes e eles têm que ser devidamente preenchidos na forma da lei, tá bom? Eu coloquei para vocês que a licitação tem um fundamento constitucional, e é importante vocês conhecerem o fundamento constitucional, porque, até para fins de pré-questionamento de uma questão que você queira levar aos tribunais superiores, no caso ao Supremo Tribunal Federal, é importante que você coloque o fundamento, né, que está no artigo 37, inciso 21. Então, coloque a Constituição, que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações são contratados mediante um processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, né? Essa igualdade ou isonomia é um dos princípios basilares e o objetivo basilar da licitação, tá bom? Então, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Importante também
essa questão de exigência técnica e econômica, porque essa exigência não pode ser desproporcional ao objeto da licitação. Então, você não pode, por exemplo, vai comprar 100 unidades de pincel, digamos que a Universidade Federal do Ceará vai comprar 100, não, que é muito pouco, né? Mas vamos lá, 1.000 unidades de pincel e exija que essa empresa tem que ter um capital, lá no contrato social, um capital de pelo menos 2 milhões de reais. Então, é meio que incompatível você exigir uma qualificação econômica para a empresa fornecer pincel se é uma compra muito remota, muito simples, né? Se fosse uma compra ou uma obra pública de grande vulto, por exemplo, a reforma de um estádio de futebol, que o preço vão ser de alguns milhões de reais, aí sim, uma qualificação econômica poderia ser exigida, tá bom? Outro detalhe importante que está previsto na Constituição é a questão da competência para legislar sobre licitação, que ela é privativa da União, essa questão de normas gerais, né? E, vez por outra, se vocês acompanharem no site do Supremo Tribunal Federal, tem alguma norma estadual sendo declarada inconstitucional, porque venham a querer revogar a Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações. Então, vez por outra, um Estado coloca um requisito genérico, ou então uma nova modalidade licitatória, e isso não convém, né, com o que está previsto na Constituição, tá bom? Normas gerais é de competência da União. O Estado pode colocar alguma norma específica, desde que não fira, né, não somente a Constituição Federal, como, por exemplo, isonomia, dizer que só poderia participar de uma licitação as empresas daquele Estado, isso iria violar a isonomia, né, ou, enfim, algum requisito que fosse violador do direito como um todo, tá bom? Eu apresentei aí algumas normas que são relevantes, algumas leis relevantes, né? A Lei 8.666, que é a mais importante. Queria que vocês dessem uma lida nela com calma, é uma lei extensa, tá bom? Mas, assim, talvez vocês nunca mais venham a ler essa lei, então a oportunidade de aprender a matéria é agora, tá bom? Não depois que se formar. Então, procurem ler a legislação. Mas, assim, para fim de atuação, para fim de um concurso público, vai depender muito do tipo de concurso. A abordagem que nós estamos fazendo aqui é uma abordagem que ela vai contemplar a maior parte, sei lá, 90% daquilo que se cobra, tá? A não ser que seja um concurso muito específico de Tribunal de Contas, ou então de geralmente mais de Tribunal de Contas, né? Ou então, quem for trabalhar com assessoria em licitação, se for um cargo dessa natureza, aí tem que saber todos os detalhes da Lei 8.666 e dessas outras que a gente vai abordar aqui de certa forma. Então, eu coloquei a Lei de Licitações, coloquei também a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, tem também a Lei 12.232, que é só para serviços de publicidade, então, para as empresas que for trabalhar com essa temática, quando o poder público for contratar esse tipo de serviço, vai ter que observar esta lei. Tem também a lei do regime diferenciado de contratações públicas, né, que nós vamos abordar aqui. E eu coloquei essa também por curiosidade, que é a lei 12.598, que são compras, contratações e produtos de sistemas de defesa, né? Então, com segurança pública, é muito comum ela também ser utilizada, tá? Então, são leis nacionais de obrigação de obrigatório cumprimento pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal, tá bom? Então, vamos aqui comentando a Lei 8.666 de uma forma didática, porque ela não foi escrita de uma forma que a gente pudesse compreendê-la didaticamente, e eu saí dividindo, cortando ela com base naquilo que eu acho mais interessante abordar a temática como um todo, tá bom? Então, logo no início, no artigo 1º, a legislação já vai colocar a quem ela se destina, né? Então, a licitação é um procedimento, né, que vai ser destinado tanto à administração direta, está aí no artigo 1º, todos os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, aos três poderes dos
das entidades da administração direta, né, dos entes públicos, mas no parágrafo único também vai ser abordado que, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e municípios, seja uma entidade ou empresa que seja controlada pela União ou pelo Estado, o município, também vai ter que participar, vai ter que fazer licitação. Eu coloquei uma observação aí de atividade meio e de atividade fim, tá bom? Porque para essas empresas públicas de sociedade de economia mista, por exemplo, a licitação ela é obrigatória para a atividade meio dela. Então, a Petrobras ela faz licitação para compra de um navio, compra de papel, compra de um veículo, construção de uma obra pública, de uma plataforma, de uma sede, uma campanha de publicidade, tá? Mas a atividade fim da Petrobras, que é vender o petróleo, né, não tem licitação, tá? Assim como também, se eu colocar o caso do Banco do Brasil, vai ter licitação para a sua atividade meio, construir uma agência bancária, comprar papel, veículo, lâmpada, seja lá que tipo de material de consumo, um contrato de, sei lá, segurança, né? Empresa de segurança, empresa de limpeza, mas para a questão, o objetivo primordial do banco, que é conceder um empréstimo, ou qualquer outro tipo de relação bancária, não tem licitação, ok? Eu coloquei um site. Jaqueline, essas questões eu vou responder mais na frente, tá bom? Sobre preços, o que é ou não obrigatório ter licitação, tá certo? Tem só um pouquinho de paciência, a gente vai já chegar lá. Eu coloquei um site que eu acho muito interessante vocês depois conhecerem mais calma, que é o painel de preços. Esse site ele vinha sendo construído há alguns anos, tá bom? E deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Tá? Painel de preços. E, enfim, esse site, pessoal, porque ele demora um pouco, tem aqui o link, né? Analisar preços de materiais, analisar preços de serviços. Esse site, ele é atualizado quase que mensalmente, tá bom? É porque demora um pouco a baixar aqui. Mas você pode fazer uma espécie de busca pelo nome do produto, pelo órgão que está comprando, tem várias maneiras de fazer a busca. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que, deixa ele abrindo aqui, eu vou já procurar, mas assim, tudo não, né? Mas tudo aquilo que eu já pensei em procurar tem no painel de preços. Então, por exemplo, quer construir um prédio, lá vai ter o preço de lâmpada, vai ter o preço de ar-condicionado, vai ter o preço do metro quadrado da construção, do elevador, da torneira, ou seja, tudo vai ter o preço. Por que isso é importante? Porque isso aí dificulta que você coloque um preço exorbitante na licitação e faça aquilo que é muito comum, que é o superfaturamento, tá? Esse portal de preço ele foi lançado no governo Temer, tá? Ele vinha sido trabalhado há muitos anos, desde o governo Dilma, né? Essa ideia vinha sendo construída por técnicos, deixa eu ver aqui, eu não sei se é do Ministério do Planejamento, hoje está no Ministério da Economia, né? Vinculado ao Ministério da Economia. Mas eu não sei se isso era do Ministério do Planejamento, mas enfim, é uma ideia que vinha sendo bolada há alguns anos e conseguiu ser implementada no governo Temer, tá bom? E é uma ferramenta fantástica. Alguns estados tinham seus portais de preço, o estado do Ceará, por exemplo, já tinha o seu, então ele tinha preço de várias coisas, então quando o estado ia licitar, um gestor não podia superfaturar a obra, porque tinha lá já meio que um limitador, né? Ele não podia lançar um edital querendo comprar ar-condicionado de 9.000 BTUs, que é ar-condicionado pequeno, por R$ 5.000.
Já que no portal de preços, um ar-condicionado está lá cotado por, em média, no máximo R$ 1.500, tá bom? Então, é uma excelente ferramenta para evitar atos de corrupção. Porque há muitos anos atrás eu já trabalhei fazendo assessoria de licitação e eu não aguentei, tá? No escritório que eu trabalhava, a gente não aguentou e pediu para cancelar o contrato. A gente teve várias desavenças com o gestor, né? Ele queria a todo custo empurrar licitação abusiva. E aí a gente pegando processos antigos, a gente foi ver como é que funcionava o esquema. E é muito difícil ter esse controle, porque quando o Tribunal de Contas vai fazer um controle de uma licitação, ele olha um processo licitatório, vai pegar a capa, vai pegar o edital, vai pegar as empresas que participaram desse processo, tem toda a documentação, mas isso não dá para você verificar um superfaturamento em alguns casos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O caso que eu vi superfaturamento era o seguinte: o município ele lançava um edital de licitação para fazer a seguinte obra de engenharia, era assim, passagem de terra molhada na localidade tal. Então, tinha um edital, o valor do serviço de engenharia era de um valor, sei lá, R$ 300 mil, tá bom? Tinha lá um projeto executivo, um projeto técnico, e as empresas participavam, apresentavam propostas, as propostas eram mais ou menos parecidas, mas na prática, pessoal, essa passagem de terra molhada era como se fosse mais ou menos uma pequena localidade que, quando era na época de inverno, tinha um córrego e dificultava o acesso de carros. Então, eles colocavam tão somente um cano, cobriam de areia com alguma coisa de cimento, mas era uma obra que gastava, sei lá, R$ 10 mil e não R$ 300 mil. Então, o Tribunal de Contas, quando pegava o processo licitatório, ele não conseguia identificar que a localidade, o técnico do Tribunal de Contas, ele não ia lá, ele não pega todas as licitações e vai até o local para ver a obra, para ver. Então, é muito difícil você controlar esse tipo de coisa. Por isso que é bom ter oposição, né? Porque, nesse caso, o município, um vereador de oposição, se ele participa do processo licitatório, ou então um popular denuncia. É assim que as coisas funcionam. Por isso que é bom ter oposição, e não, sei lá, um prefeito do município do interior, os 11 vereadores, um muito pequeno, que é o número mínimo, né? São do lado do prefeito. Aí fica difícil, né? Fica difícil ter fiscalização. O Ministério Público não vai conseguir ver tudo, tá bom? Então, o painel de preços é uma ferramenta muito importante que vem aí para colaborar com o combate, né, a esse tipo de fraude que é muito comum, infelizmente, no Brasil, tá? Princípios de licitação, pessoal. Na verdade, aqui nós temos vários princípios que são repetidos ao que está na Constituição e que a gente já andou abordando, né? Mas eu vou ler aqui e fazer alguns comentários acerca de alguns princípios, mas tão somente concernente à ideia de licitação. Então, está no artigo 3º, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Então, a ideia de isonomia ela vai ser muito trabalhada, e eu já vou pulando aqui, antes de ler o artigo, como é que essa isonomia corporifica, né? Então, como vocês já aprenderam na teoria geral do direito, a isonomia, ela é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Então, o Estado pode criar desigualdade, uma desigualdade jurídica, para que crie-se mais oportunidade, né? Então, como é que isso funciona na legislação que tem relação com a licitação, tá? Aqui no artigo ainda 3º, no parágrafo 2º, coloca o seguinte: em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços: 2, produzidos no país; 3,
produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 4, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia, né? Enfim, empresas que reservem cargos para pessoas com deficiências, etc., né? Então, na prática, essa margem de preferência, tá? Ela vai ser um critério de desempate, tá bom? E, em geral, se houver, por exemplo, no processo licitatório, uma diferença entre 10% e 15%, e se a empresa tiver caracterizada nesses critérios aí, ela vai poder ser considerada empate. E, por exemplo, num procedimento de pregão, é oportunizada a ela dar um novo lance, tá? Para baixar o preço, tá? Então, as empresas fecharam o seu lance, aí, por exemplo, é uma microempresa, que é outra exceção legal. Aí a microempresa, ela vai, se ela estiver dentro desse critério de 10% com a grande empresa, então ela está tecnicamente empatada, vai ser oportunizada a ela dar um novo lance para ganhar o processo licitatório, tá bom? Então, isso é uma forma de, enfim, possibilitar que uma microempresa possa prestar também um contrato com o Estado, né, e vir a se desenvolver. Então, coloquei também que a lei complementar número 123, que é o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, coloca aí no artigo 44, né, como critério de empate, tá, aquelas propostas de até 10%, tá bom? Então, tá aí que ela vai ser convocada, se for no caso de um pregão presencial, um pregão eletrônico, né, ou então presencial, de no máximo em 5 minutos fazer lá uma espécie de um novo lance, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a parte de princípios, tá? Mas lembrando que essa ideia de isonomia no procedimento licitatório, ela vai ter algumas exceções, né? Empresas nacionais, empresas constituídas no Brasil, tá? Essas exceções que eu acabei de colocar. O que mais? A licitação, ela vai selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, lembrando que essa ideia de proposta mais vantajosa necessariamente não é a proposta mais barata, tá? Pode até ser, por exemplo, num pregão. No pregão é sempre utilizado o critério pelo menor preço, tá? Pregão é pelo menor preço. Quem oferecer o menor preço, claro que atendidas as condições mínimas previstas no edital, então quem apresentar o menor preço é que vai ser o vencedor da licitação. É claro que também vai ter que se habilitar, vai ter que mostrar a documentação, e isso a gente vai apontar um pouco mais na frente, tá? Mas nem sempre essa ideia de proposta mais vantajosa é a mais barata. Vão existir procedimentos licitatórios que a técnica vai ser utilizada, tá, como um dos critérios, a melhor técnica. Então, o mais vantajoso para a administração nem sempre vai ser o preço. Pode ser um preço até um pouco mais elevado, mas a técnica utilizada vai poluir menos o meio ambiente, ela vai trazer uma transferência de tecnologia para o Estado. Por exemplo, lembra daquele caso da compra de caças, né? Que o Brasil, na verdade, eu nem lembro mais se ele fechou com um caça sueco. Eu sei que era um sueco, não sei se era o Gripen. Tinha um americano, que era o esqueci, F-100, F-300, não sei o nome dos caças, e tinha um Rafale francês, né? E aí, essa ideia de proposta mais vantajosa para o governo brasileiro foi do Rafale, que era sueco, porque ia haver uma transferência de tecnologia para que o Estado brasileiro pudesse produzir o caça, tá? Claro que isso com alguns anos depois, né? Então, os suecos sabiam que quando o Brasil chegasse nessa fase de produzir os seus próprios caças, ele também já estaria em outra, né? Hoje em dia, essa questão de caça, ela talvez seja até arcaica, né? Hoje é muito mais drone do que caça, né? Eu sei que ainda existe caça, mas acompanhando aí alguns eventos bélicos é mais com drone mesmo. Então, proposta mais vantajosa, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, tá certo? Então, sempre tem que buscar, num procedimento licitatório, essa questão de selo verde, de produtos
sustentáveis, né, na medida do possível, tá bom? Reciclados, ou que tenham alguns selos do Inmetro que exigem qualificação de não poluição para alguns produtos, tá bom? Então, isso é muito importante no procedimento licitatório. E será julgado em conformidade com os princípios da legalidade, não tem nem muito o que comentar, né? Legalidade. Todo processo licitatório vai ser baseado nessas leis que nós estamos comentando, em outras, vão existir leis específicas. Pode ser que exista algum tratado internacional, tá? O Mercosul, então tenha uma coisa ou outra. Mercosul vai ter algum tratado, enfim, eu já advoguei muito com licitação e tem uma legislação federal que diz que toda licitação que envolver recurso público da União, ele não vai poder discriminar a empresa nacional e estrangeira para participar. E aí eu já participei de algumas licitações de água e esgoto, a gente advogava para uma empresa de água e esgoto, aliás, que vendia tubo, né, para empresas de água e esgoto, tipo no estado de Ceará, a Cagesse, né, e ela importava tubos, e vez por outro o edital negava que os tubos poderiam ser importados, né, então a gente sempre tinha que entrar com mandado de segurança, mostrando que o recurso público era da União, então pegava essa legislação específica que proibia esse tipo de discriminação. Deixa eu só puxar mais um pouco para cá, para ver se eu consigo rever aqui a pergunta, que ela apareceu e desapareceu. Professor, se os produtos verdes são mais caros, né? Enfim, a maioria que eu conheço, sim, tá bom? A maioria dos produtos verdes são um pouco mais caros, mas, tipo, papel, né? Copo, mas aí tem que ser. É um custo que o Estado tem que implementar, um custo social, um custo, né, de desenvolvimento sustentável, tá? A Constituição impõe a proteção do meio ambiente para as futuras gerações, então, na medida do possível, isso tem que ser implementado, por mais que seja um pouco mais caro, tá bom? Então, por exemplo, se você pensar numa estação de tratamento, né, eu já vi procedimentos licitatórios que foram chegar à justiça, que a diferença de preço foi muito grande, mas uma utilizava bem menos componentes químicos e isso era bem menos danoso ao meio ambiente. Então, por mais que fosse mais caro, tinha que fazer umas estruturas de evaporação, enfim, essa linguagem técnica eu não sou muito especialista, né? Mas, enfim, de alguns gases, né, que precisavam. Então, precisariam de piscinas bem extensas para essa evaporação de gases, sem misturar com muitos processos químicos, com produtos químicos, e isso encarece, mas o Estado, às vezes, prefere, porque é menos danoso ao meio ambiente, tá bom? O Estado acaba economizando em outras áreas, como a saúde pública também, tá? Também. E, e essa questão, enfim, saneamento básico, né? Saneamento básico é uma questão fundamental. Se o Estado, quando vai fazer uma obra pública dessa natureza, ela é muito cara, né? E ele tem que utilizar alguns compostos que, infelizmente, vão trazer esse tipo de discussão, tá bom? Vamos pensar aqui. Então, legalidade e impessoalidade, tá? Lembra que eu falei para vocês a questão da indisponibilidade de interesse público e da impessoalidade? Às vezes o gestor quer colocar lá o seu querer, né? Então, eu falo muito dessas questões de festa de Réveillon, né? Que o Estado, que o município banca, que no município de Fortaleza tem muito festa de Réveillon. E aí, por muitos anos, isso também varia de ano para ano. Mas a maioria dos anos, essas festas de Réveillon, elas são custeadas, a banda em si, pelos patrocinadores, tá bom? Então, sempre essa discussão no final do ano. Ah, foi pago lá R$ 1 milhão para Ivete Sangalo cantar 1 hora, tá bom? Mas às vezes, pessoal, quem paga
a banda, o cantor é sem querer fazer propaganda, mas é a Coca-Cola, é o Banco Bradesco, o Banco Santander, é a Pepsi, é Red Bull, seja lá, estou chutando um nome aqui de grandes empresas, né? Então, assim, se eles querem pagar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões para Ivete Sangalo, é o problema deles, né? O poder público, às vezes, ele entra com a ideia do fazer os fogos de artifício, aquela estrutura de palco, né? Mas por vários anos eu vi a crítica ao preço dos cachês, mas quem estava pagando cachê eram os patrocinadores. Tá bom? Agora, quando é o poder público, aí sim, essa questão tem que ser observada com bastante critério, tá? E a gente vai abordar isso mais na frente quando for tratar de inexigibilidade de licitação, tá? Mas o que eu queria abordar aqui é a ideia da impessoalidade. Digamos que eu seja o prefeito, tá? O professor Felipe é o prefeito de Fortaleza. Então, ele quer, ó, eu quero que no Réveillon de 2021 para 2022 esteja tão somente a banda de heavy metal ou de rock, porque eu gosto de rock ou de heavy metal. Não é assim que as coisas devem funcionar, tá? Tem que ter um, um repertório bem eclético, bandas que agradem, né, a população como um todo, né? Então, música popular brasileira, tá? Preferencialmente, tá bom? Não que não possa ter uma apresentação, isso, de interesse público, né? Não que não possa ter uma apresentação de um gênero específico, de um artista consagrado, tá? Mas, de maneira geral, é música popular mesmo. Moralidade, já abordamos isso. Igualdade, repete, né? A ideia de isonomia, né? Publicidade. Na publicidade, eu queria até fazer um adendo, eu coloquei aqui abaixo, deixa eu baixar aqui, desculpe passar isso aqui para vocês, mas no parágrafo terceiro, estou colocando aqui, ó, a licitação não será sigilosa, né, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Então, as propostas, a gente vai já ver as fases do procedimento licitatório. Então, as propostas elas vão ficar em envelopes lacrados, geralmente, né? Se for um pregão, a gente vai ver que isso diferencia. Mas as propostas vão ficar em envelope lacrado, são entregues 2 envelopes, um envelope com as propostas e um envelope com a documentação da empresa. Aí, primeiro, numa sessão de licitação, nas comuns, né, a gente vai ver as exceções, mas digamos que seja uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, que são bastante utilizadas. Aí, primeiro, abre o envelope da habilitação das empresas para saber se elas têm a documentação, CNPJ, certidões negativas, a gente vai já ver esses requisitos. Se tiver tudo ok, aí você vai para a fase de abrir os envelopes das propostas. Então, tem um sigilo que se refere às propostas, tá bom? Uma vez eu já solicitei, com base na lei do acesso à informação, à Petrobras, uma... Depois eu queria até discutir isso com vocês numa aula presencial, tá? Mas eu estava lendo uma revista, eu acho que era aquela Piauí, né? Uma revista que eu gosto bastante, e ela tratava, tinha uma entrevista de um publicitário, marqueteiro, e que ele se vangloriava de dominar lá o marketing no Rio de Janeiro, e falava de alguns esquemas, e falou da CPI que teve da Petrobras e tal, como é que ele ganhou esse contrato. Aí eu comecei a investigar para ajuizar uma ação popular, né? Que eu achei absurdo a forma pela qual a empresa foi contratada, com dispensa de licitação, e a gente vai ver expressamente que não pode ter dispensa para serviço de publicidade, tá bom? Que, inclusive, foi outra questão bem controvertida do governo Bolsonaro, porque e alguns juízes deram liminares suspendendo, porque ele contratou uma empresa para fazer campanha para as pessoas irem às ruas, né? E aí, essa campanha publicitária foi sem licitação, e o decreto
acho que foi uma medida provisória, foi uma daquelas medidas provisórias trabalhistas, eu acho que é a 927, ela colocou que nós estávamos em estado de força maior, né? Então, reconheceu a situação da pandemia, e a gente vai ver quando existe calamidade, há algumas exceções ao processo licitatório, né? Mas a gente entende que ocorreu um equívoco, se não um abuso do governo, ao realizar uma campanha contrária àquilo que o Ministério estava defendendo, né? O Ministério da Saúde. Tá bom? Mas nesse caso da Petrobras, só para concluir aqui, eu enviei um e-mail solicitando o processo licitatório, como está dito aqui no parágrafo 3º, e não veio parecer jurídico, porque eu questionei que não poderia ter dispensa para esse procedimento. Ele disse, não, a dispensa está no parecer jurídico. E eles me deram todo o processo licitatório, mas não me deram o parecer jurídico. Eu falei, ora, eu só vou poder entrar com a ação se eu ver os dados técnicos desse parecer jurídico para ver a justificativa, etc. Mas eles não me deram. Recorri no âmbito da lei do acesso à informação, eles abusivamente não deram provimento ao meu recurso. E assim, como a ação ia ser no Rio de Janeiro, eu não dei continuidade, né? Procurei alguns professores para acompanhar o processo no Rio, mas eu não tive sucesso e, enfim, ainda está parada a situação. Tá bom? Então, a publicidade, ela é um princípio básico aí do procedimento licitatório, tá bom? Outros princípios que eu quis destacar aqui, além da probidade, tem a ver com moralidade, né? A vinculação ao instrumento convocatório, vinculação ao edital. O edital é um instrumento convocatório, né? É um princípio básico. Então, o edital é como se fosse a lei da licitação, só que, enquanto lei da licitação, ele não pode violar a lei 8666 e as outras leis que a gente citou aí para vocês, lei do pregão, dentre outras. Mas, em geral, a lei da licitação, eu já participei de um procedimento licitatório que eu falei lá para a empresa, nós vamos ganhar essa licitação só por causa dessa cláusula aqui do edital, tá? E a cláusula do edital, ela dizia o seguinte, que as empresas deveriam apresentar a documentação de habilitação na seguinte ordem. Primeiro, CNPJ. 2, o RG do sócio. 3, então eram, sei lá, mais de uma dezena de documentos. E tinha dizendo expressamente que os documentos deveriam ser apresentados naquela ordem. Então, como o edital é a lei do certame e tem essa vinculação ao instrumento convocatório, eu falei, olha, essa cláusula aqui é uma cláusula que vai gerar muita desclassificação, né? E eu falei para a empresa, ó, vocês estão colocando um preço aí muito apertado, né? Então eu acho que nós vamos ganhar essa licitação, você pode colocar um preço um pouquinho maior, que eu tenho quase certeza que nós vamos desclassificar as outras empresas. Aí quando foi no dia da sessão de licitação, eu lá como advogado, já fazem quantos anos? Faz muito tempo, há uns 10 anos. E aí as empresas foram lá abrir os documentos, né, os envelopes de qualificação, de habilitação, e quando foi a ler, começar a fazer a ata, eu impugnei, né, disse, ó, essa empresa aí não apresentou na ordem. E aí o presidente da sessão de licitação falou, mas isso é uma besteira. Eu falei, isso é uma besteira, pois, como está sendo gravado, eu queria que você repetisse aí, que eu vou sair daqui e vou levar para o Tribunal de Contas, que você está dizendo que é uma besteira o que está no edital produzido por vocês mesmos. E a Lei 8666 coloca como princípio básico a vinculação ao instrumento convocatório. Então, se você quiser descumprir a legislação, eu vou comunicar ao Tribunal de Contas essa violação e que você vai descumprir o próprio edital convocatório. E aí foi aquele bate-boca e tal, e tal, e tal, saíram para se reunir, e, enfim, desclassificaram todas as empresas, só ficou a nossa, tá? Então, assim, na prática, por isso que é importante a gente falar um pouco da prática, né? Não só ler a Lei 8666. Na prática, é ler bastante a lei,
colocar na ordem, documento por documento. Licitação é isso. Sei lá, 60% das licitações, a falha de um documento que não foi apresentado, de uma questão do edital, a proposta não foi redigida conforme lá está sendo requerido no edital, a vírgula, a ordem, por mais que pareça uma questão simples, né? Mas é o edital, né? Então tem que ser cumprido. É claro que existem algumas decisões de Tribunal de Contas e do Poder Judiciário dizendo que, em razão de um interesse público, uma questão formal que não traga prejuízo como um todo para a continuidade do certame possa ser desconsiderada, como essa, né? Como essa. Eu, se tivesse como outro lado, eu teria feito a seguinte defesa para a empresa: ó, isso não vai, por mais que seja uma cláusula edital, mas isso não vai trazer nenhum prejuízo para a administração pública, tá? Pelo contrário, se ela conseguir contratar uma empresa por um preço mais barato, isso vai trazer um ganho maior para o interesse público, para o erário público, etc. Mas, como não tinha advogado pela outra parte, eu estava fazendo papel de advogado, né? Eu tive que fazer a defesa, né? Esse é o papel do advogado, né? Que às vezes pode ser meio, enfim, é um papel técnico, né? A gente tem que fazer essa defesa da empresa. E eu fui fazer uma defesa técnica. Mas vamos lá. Então, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. Julgamento objetivo, pessoal, é que os critérios de julgamento têm que estar lá claramente demonstrados no edital de licitação, para que não fique assim, eu vou escolher essa empresa porque, é o preço, é a técnica, mas como assim a técnica? Tá? Tem que ter minimamente algum tipo de critério, tá bom? Então, até os requisitos, quando for por meio de técnica, eles têm que ser minimamente objetivos, baseados em normas técnicas de, sei lá, de contabilidade, vai depender do que tipo de procedimento licitatório seja. Tá, de medicina, de que tipo de serviço vai ser prestado, tá bom? Mas não pode ser dada uma margem de subjetividade ao administrador para que no procedimento licitatório ele olhe para a cara de uma pessoa e para outra, não, eu quero essa empresa ou eu quero essa outra. Não é assim que funciona, tá bom? A gente vai especificar mais na frente essas questões de julgamento objetivo, tá bom? Outro princípio, pessoal, que é muito importante, está aí no parágrafo 1º do artigo 3º, que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir, tolerar e tal, ou impor cláusulas que venham a frustrar o caráter competitivo da licitação. Como é que isso funciona? Eu também já ajuizei várias ações com licitações, nas quais os editais eram feitos para contratar uma empresa específica. Então, aquela empresa que eu falei que a gente prestava assessoria, muitos anos, que era uma empresa que vendia cano, tubo, tinha essas empresas de água e esgoto, e eles queriam, tipo, nós vamos fazer uma rodovia, ou vamos fazer saneamento básico em um bairro, e eu vou querer 4 quilômetros de cano de esgoto, né? Tubo de esgoto. Às vezes eram uns tubos de ferro, fundido e tal. Nós vamos querer 4 quilômetros. O objeto da licitação edital era 4.000 metros de cano tal, com as especificações. Só que, às vezes, nas especificações, eles colocavam que o cano tinha que ter, vamos lá, um chute, 2,30 metros. Ora, por que o cano tem que ter 2,30 metros? Qual é a justificativa técnica para isso? O cano não pode ter 3 metros, não. O cano não pode ter 2,5 metros, tá? A gente sabia o porquê, porque só tinha uma empresa no Brasil que tinha forma de ferro de 2,30 metros e essa licitação ela queria ganhar, né? Porque só ela tinha um produto, tá bom? Então, para que as outras empresas pudessem fazer canos de 2,30 metros, eles tinham que fazer novos gabaritos e fazer uma produção e não ia dar tempo de participar desse certame que tinha um prazo lá previsto, né, para entregar em 30 dias, 60 dias, isso não ia dar tempo. Então, isso fere a ideia de competitividade, tá bom? Você não pode colocar requisitos, eu quero um carro
Por exemplo, eu quero comprar um carro e ele tem que ter 60 centímetros de altura, se for uma caminhonete, né? Por 2,33 metros de largura. Como assim 2,33 metros de largura? Não pode ser entre 2 metros e 2,30 metros, ou seja, não pode frustrar a competitividade, tá? Porque senão você está dando preferência de marca, tá? Que é vedada, a gente vai ver um pouco mais na frente essas questões, tá bom? Inclusive está aqui à frente, ó, observação no artigo 7º, parágrafo 5º, que é vedada a licitação cujo objeto inclua bens ou serviços sem similaridade de marcas, características ou especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais ou serviços for feito sob regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório, que a gente vai ver mais à frente isso, tá bom? Então, tem que ter alguma justificativa para que você escolha uma marca. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A UFC, ela tem 2 computadores da marca IBM, nem sei se vocês sabem o que é IBM, tá? Mas é uma marca antiga de computador, e ela que tinha quase que um monopólio de computação há 20 anos atrás ou mais. E digamos que a universidade tinha 2 computadores da IBM, que são os computadores que movimentam o parque gráfico, tá bom? Então, e esses computadores estão com problemas na placa, tá? Então ele vai ter que comprar a placa da IBM, que é a única que é compatível lá com esse computador. Então, na verdade, é tecnicamente justificável você abrir um procedimento licitatório para comprar placa da IBM, porque será tão somente ela que vai se adequar àquela máquina, tá bom? Então, tecnicamente é justificável esse tipo de escolha, mas em geral você não pode. Tipo, eu já vi, pessoal, no Ministério Público Federal, olha o órgão que eu estou falando. Ministério Público Federal, licitação para comprar iPhone, né? Então, geralmente não pode, tá? Porque você não tem como licitação para comprar smartphone, tá? Salvo se, sei lá, pessoal da medicina, né? Ah, somente o iPhone ou somente o Samsung tal tem, sei lá, um dispositivo que mede a pressão ou faz o reconhecimento da sua íris, e isso é para medir, sei, um aplicativo de medicina que só possa rodar no tipo de telefone. Aí sim, seria justificável uma licitação para essa natureza, ok? O que mais? Qualquer dúvida, meus amigos, vão perguntando aí. Eu coloquei o outro inciso, né? Eu estava falando que é vedado aos agentes frustrar o caráter competitivo e também estabelecer tratamento diferenciado, a questão da isonomia, né? De natureza comercial, legal, trabalhista, entre empresas brasileiras e estrangeiras, né? Enfim, tem que ter a máxima competitividade e igualdade, tá bom? Então, passando aqui, isso aqui eu já falei, né? Da microempresa, a questão da isonomia, tá? E o último princípio, tá? O último princípio é a adjudicação obrigatória. Eu coloquei só uma observação aqui, que a violação é crime, artigo 94, isso eu estou me referindo à violação do sigilo das propostas no licitação, tá? Então, se for provado que alguém violou esse sigilo, tá bom? Sei que não é fácil esse tipo de prova, mas uma câmera de órgão público ou algo dessa natureza, aí isso é um crime previsto na própria lei de licitação, no artigo 94, tá bom? O último princípio é o princípio da adjudicação obrigatória ao vencedor. Então, eu já participei de procedimentos licitatórios que a empresa que eu advogava ganhou a licitação e aí o órgão público revogou a licitação. Aí depois abriu uma nova licitação, né? Isso não pode ocorrer se a empresa ganha a licitação, todos os requisitos técnicos foram cumpridos, ela vai ter que ser contratada, tá bom? Então, essa adjudicação obrigatória, ou seja, a contratação ao vencedor,
né, vai ter que ocorrer, tá bom? Infelizmente, pessoal, no procedimento licitatório ocorre um jogo sujo, tá? Então, tem que ser feita a denúncia ao Ministério Público, tem que ser feita a denúncia ao Tribunal de Contas. É muito comum empresas serem declaradas inidôneas, tá? Que é uma pena para quem descumpre um contrato administrativo ou descumpre um procedimento licitatório, ser declarada inidônea para licitar e ela fica impossibilitada de licitar, às vezes, com o país inteiro, tá bom? Então, a gente vai ver isso mais na frente. Fases do procedimento licitatório. Então, passada essa fase, essa parte principiológica, vamos aqui também ir para uma parte prática, né? Nós temos duas fases, uma fase interna e uma fase externa. O que é essa fase interna? Eu coloquei aqui no artigo 38, né? Por isso que eu estou falando, não vai e vem danado nesses dispositivos da Lei 8666. Coloquei aqui que o procedimento de licitação será iniciado com a abertura de um processo administrativo, tem que colocar capa, etc., né? Protocolado, numerado. E ele vai ter, pessoal, aqui que é o importante, uma indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, tá bom? Então tem que ser feito, por exemplo, nós vamos construir uma rodovia, tá? Como assim? Tem algum projeto? Tem que ter algum tipo de estudo, eles vão ter que discutir, né? Para saber da viabilidade. E também tem que ter recurso para fazer a rodovia. Tá? Qual é o recurso? Então, só para que vocês tenham noção, que a gente vez por outra vê assim, essa obra está parada, essa obra está parada, essa obra está parada. Em geral, não é por falta de dinheiro. Porque se é lançado um edital de licitação, tem que já ter a dotação orçamentária. Tá? Quando é lançado o edital, a dotação orçamentária está lá separada para pagar o objeto daquela licitação. O que acontece na prática é briga na justiça, a empresa quebra, às vezes tem licitação em que o recurso público vem da União, vem do Estado, vem do município, e às vezes a União não repassa para o Estado, às vezes o Estado não paga uma parcela de um empréstimo com a União e ela bloqueia a vinda do recurso público. Então, infelizmente, isso tudo acontece, né? Mas, pela normalidade, não pode você, assim, o carnaval está sendo cancelado. Carnaval é muito comum, né? Foi cancelado o carnaval em razão, aqui no Nordeste, em razão da seca, né? Olha, se a minha empresa já foi contratada para fazer a questão de palco, né? Aquele recurso já estava assegurado, tá bom? Já tinha dotação orçamentária. Então, assim, a gente vai ver que geralmente não é muito fácil você cancelar um procedimento licitatório, tá bom? Então, porque esse recurso já está assegurado, então é muito difícil você mostrar um fato superveniente que venha a ocorrer, tá? Então, tem que ter uma fase básica de estudo, de projeto, de aprovações, para que vá adiante um procedimento licitatório. Fase externa, isso aqui que é a fase mais importante, né? Que é depois que ela é publicada no Diário Oficial da União, do Estado, do município, o Jornal de Ampla Circulação, etc. Depois dessa fase é que realmente vai começar a licitação. E aí, eu coloquei aqui o artigo 43 só para mostrar para vocês alguns aspectos práticos, né? Então, a licitação será processada e julgada com a observância dos seguintes procedimentos. 1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes. O que é isso, pessoal? Deixa eu baixar um pouco mais para a gente entender que é a habilitação. Está aqui, ó. Documentos de habilitação. A empresa ela vai ter que apresentar uma documentação que vai estar prevista no edital e a própria lei coloca que todo edital de licitação vai ter que exigir alguns documentos, e eu coloquei aqui alguns para que vocês possam entender, não coloquei todos, né? Então, a primeira habilitação é a habilitação jurídica. Vai ter que ter a cédula de identidade, o registro na junta comercial, tá? O estatuto ou último aditivo, aditivo consolidado, tá bom? Isso é necessário para que a empresa possa
participar do certame, porque alguns tipos de licitação, eles vão exigir algum tipo de natureza. Por exemplo, natureza jurídica. Por exemplo, eu já falei aqui para vocês, é uma reforma de um estádio de futebol, na época da Copa do Mundo, né? Então, tinham que ser grandes empresas. Não podia ser um microempreendedor individual, que é uma licitação de 500 milhões, 1 bilhão, como chegou ao caso da construção daquele estádio Mané Garrincha, né, em Brasília, foi 1 bilhão de reais, tá bom? Então, na habilitação jurídica, tem que ter um contrato social para mostrar que a empresa é, é uma SA, ou, enfim, a depender dos requisitos colocados no edital, tá bom? Qualificação técnica, que é registro ou inscrição da entidade profissional competente, se for uma empresa de advocacia na OAB, de contabilidade no Conselho Regional de Contabilidade, enfim, vai depender do CREA, uma construtora, e comprovação de aptidão, por exemplo, é para construir um viaduto, então vai mostrar tecnicamente que essa empresa tem experiência com isso, então um certificado de conformidade técnica dada pelo município, mostrando, essa empresa que já construiu viaduto para o município e tal, ou então até de entidade privada mesmo, tá? Essa empresa já realizou obras de infraestrutura, enfim, para mostrar que ela tem uma habilitação e ela é solidificada no mercado, tá bom? Ou então, por exemplo, sei lá, qualificação técnica, você vai dar um parecer, então tem trabalhos publicados, enfim, algo que comprove, vai depender do edital. Qualificação econômico-financeira, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, certidões negativas de falência. Então, é uma ampla documentação, né, que tem que ser apresentada. Gasta muito. Só de xerox, pessoal, se gasta, sei lá, 300 a 500 reais só de xerox autenticadas que a empresa utiliza para participar de um procedimento licitatório. Tá? É bem caro. Regularidade fiscal e trabalhista, tá? Então, trazer certidões negativas para mostrar que não tem processo na Justiça do Trabalho, prova de regularidade com o FGTS, etc. E, por fim, cumprimento disposto no artigo 7º, inciso 33, né? Dizer que não utiliza trabalho escravo, trabalho menor, até só uma declaração que as empresas preenchem. Então, voltando aqui, na fase externa, né? Depois que é publicado o edital, tá bom? Chega ao dia da sessão de licitação, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Vão abrir esses envelopes relativos à habilitação, vão devolver os envelopes fechados aos concorrentes que forem inabilitados, tá bom? Então, por exemplo, a empresa não tinha o CNPJ, a empresa esqueceu, vai ser inabilitada, tá? Só, pessoal, que aqui, às vezes, é suspenso o processo, porque há apresentação de recurso, tá bom? Então, por exemplo, a gente já participou de uma licitação que era para uma empresa, estava fazendo assessoria para uma empresa que era um escritório de contabilidade. Eles iam fazer assessoria contábil lá para um município, né? E aí, um dos documentos que eles exigiam de habilitação era o alvará, tá? O alvará de funcionamento. E o escritório de contabilidade, ele já tinha requerido o alvará, tá? E tinha lá o protocolo do documento de requerimento de alvará, e já tinha sido requerido isso há mais de 6 meses, e era só lá o município ir lá para constatar que é um escritório de contabilidade para dar o alvará, né? Então, não é um restaurante que tem que ter condições sanitárias e tal, um escritório de contabilidade é algo muito simples, é uma sala comercial, né? Então, tem que ter registro. O mais importante daí é o registro no Conselho Regional de Contabilidade. E aí, a comissão de licitação se prendeu na palavra alvará e a gente entrou com recurso porque a nossa empresa tinha sido inabilitada, tá? Foi dado provimento, tá bom? Depois que a gente já apresentou jurisprudência do Tribunal de Contas, etc, tá? Mas só para mostrar para vocês que é um procedimento que tem sua complexidade, né? Às vezes eles até abrem um dia
para ter habilitação. Se não tiver recurso e tal, eles continuam. Mas se não, marca uma outra sessão só para ter a abertura dos envelopes das propostas. Tá bom? Então, primeiramente, abertura dos envelopes da habilitação, depois devolução dos inabilitados, depois abertura dos envelopes contendo as propostas, tá? Depois, inciso 4º, verificação de cada proposta ao edital e desclassificando as propostas, né, que forem incompatíveis. Aí pode ter também recurso contra isso, tá? E depois vai ter o julgamento e classificação das propostas, primeiro, segundo, terceiro, e a primeira, logicamente, né, vai ser homologada e adjudicada, tá bom? Isso aqui é um procedimento licitatório, as fases externas, tá? Em resumo, isso aqui é o passo a passo, tá bom? Coloquei só uma observação aí que licitações de valores elevados, acima de 180 milhões, tá? Tem que ter também uma audiência pública, tá bom? Então, geralmente, rodovia, né? Construção de um grande hospital, tem que ter uma audiência pública, ok? Alguma pergunta, pessoal? Vão aí participando. Sei que essa parte é um pouco técnica, né? Mas eu acho que eu estou dando exemplos que está dando para ajudar na compreensão. Edital, pessoal. O edital, né, que eu já falei para vocês, é um dos princípios básicos, né? A vinculação ao instrumento convocatório, o edital. O edital é a lei do certame, né? Ele vai ter que indicar o objeto da licitação, prazo, e condições para assinatura do contrato, tem que ter as sanções para o caso de inadimplemento, né? O que é que vai acontecer se você não cumprir com aquilo que está prometendo, né? As condições para julgamentos, critérios, etc. Eu coloquei aqui uma observação para vocês, pessoal, que a publicação do edital tem que observar um prazo mínimo de antecedência para essa data do recebimento das propostas, tá? Então, isso está na lei, no artigo 21. Eu não vou, assim, como eu falei para vocês, é uma coisa para você. Isso é muito decorar, né? Eu não sou muito de decorar, eu tô falando nas partes para você nunca mais esquecer. Mas, assim, tem vários prazos, tipo assim, 45 dias para concurso, que é uma modalidade licitatória, 45 dias para concorrência internacional. Que, é os 45, que são esses 45 dias? É o prazo entre a publicação do edital, no mínimo, entre a publicação do edital e o dia que eles vão receber as propostas. Tem que ter no mínimo 45 dias. Pode ser 60 dias, pode ser 90 dias, tá? Então, se for uma grande licitação, por exemplo, concorrência, aquelas concorrências do pré-sal, né? Foi lançado o edital, depois de 3 meses que ia ser a concorrência, tá? Que é dar tempo das empresas prepararem propostas e se adequarem, né? Porque dá trabalho participar de uma licitação de grande vulto, tá bom? E pegar toda a documentação. A gente vai mostrar isso por quê. Às vezes, eu coloquei aqui de qualificação econômica e financeira, elas vão ter que ter carta fiança, fiança bancária de milhões, então tem que requerer no banco. Então, dá trabalho, tá? Então, mas, por exemplo, pregão são 8 dias, entre a data da publicação e a data da sessão do pregão. Então, esses prazos variam. 45 dias, 30 dias, 15 dias, 8 dias, tá bom? Então, dê uma olhada lá, vai depender da modalidade licitatória. Isso não é muito comum, pelo contrário, é muito difícil cair esse prazo numa prova, tá? Só se for ser uma prova de Tribunal de Contas, uma coisa bem específica. E é difícil cair. Habilitação, já vimos. Agora vamos falar das modalidades licitatórias, tá bom? Vou começar. Nós temos, pessoal, essas modalidades licitatórias aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, a maior parte da doutrina coloca só essas 6 primeiras, tá bom? Que é concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão, tá? Mas a consulta é uma modalidade
alguns livros colocam, que eu fiz questão de abordar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos comentando um a um, tá? E uma coisa que os livros não mostram para vocês, por isso que é bom, assim, ter um professor que já tenha trabalhado com isso, porque se você ficar muito bitolado nessa parte de legislação, de leitura, de doutrina, por isso que eu questiono, às vezes, alguns concursos com dedicação exclusiva, né? O curso de Direito e o curso de Medicina, tá? Se vocês pegarem professores só bitolados com um livro, vocês vão perder muito. Quem não tem experiência profissional, enfim, passar nessa matéria aqui muito na ideia dessa questão doutrinária, né? E esses exemplos práticos, eles não vão aparecendo, né? Tem que ter muito esforço para isso. Mas uma coisa que nenhum livro explica é, professor, como é que eu vou escolher essas modalidades licitatórias? Por que eu escolho fazer uma concorrência, ou uma tomada de preços, ou um convite, um concurso, ou um leilão, ou um pregão? Nenhum livro vai explicar isso para vocês, tá? Mas eu vou explicar, tá bom? Eu vou, primeiramente, colocando cada uma modalidade licitatória e, ao final, eu vou fazer um balanço e mostrar por que, por exemplo, eu quero comprar um carro. A administração pública quer comprar um veículo. Ela vai escolher qual modalidade licitatória? Vai ser uma concorrência, chamada de preço, a gente vai mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, concorrência. Concorrência é a modalidade licitatória mais complexa que tem, tá bom? É aquela que a lei vai exigir mais requisitos, tá bom? Já que é a mais complexa, então geralmente ela é utilizada para obras, serviços ou compras mais complexas, tá bom? Então a lei coloca que a concorrência é obrigatória. Obrigatória. Para obra de engenharia de grande vulto, que eu coloquei esse valor, acima de 3 milhões e 300 mil, e compras e demais serviços em valores acima de 1 milhão e 430 mil. Isso aí ela é obrigatória, pessoal. É claro que pode ser para uma obra de engenharia de R$ 1.000, tá bom? Mas eles não vão fazer, tá? Por quê? Porque existem modalidades licitatórias mais simples. Então, por que eles vão exigir ou realizar uma licitação por uma modalidade licitatória mais complexa se existe uma mais simples para fazer? Tá? Pelo contrário, vou já responder a sua pergunta, Cauã. Esses valores não são atualizados pela inflação, tá bom? Tem um decreto que é publicado e que eles são atualizados. Eles foram atualizados há uns... Enfim, eu pego essa informação, há uns 3 anos atrás, tá bom? Mais ou menos. Então, tem que ter a cada, sei lá, no máximo 5 anos uma atualização, né? Que senão... E esse valor aí, ele já estava desde 93 desatualizado. Aí foi atualizado há pouco mais de 3 anos atrás, tá bom? Então, voltando aqui, a concorrência ela pode ser feita para qualquer tipo de preço, tá? Qualquer obra de engenharia, mas ela vai ser obrigatória necessariamente para essas obras de grande vulto, tá bom? Eu coloquei aqui também que ela é obrigatória para aquisição ou venda de imóvel público, tá? A maior parte. Existem algumas exceções que nós vamos ver aqui. Licitações internacionais, concessão, então concessão de água, de esgoto, de linha aérea, serviço de transporte, né? Tem que ter uma concessão de estrada, né? Então vai ser na modalidade de concorrência, tá bom? Concessão de direito real de uso, parceria público-privada, tudo isso vai ser na modalidade de concorrência, tá bom? Então, a concorrência, pessoal, ela é mais complexa, ela vai ter um prazo maior, tá? Mas é tudo aquilo que eu já expliquei para vocês naquelas fases. Edital, abertura das propostas, julgamento, as habilitações, depois inabilitações, classificação de proposta, recursos, depois de tudo isso vai ser contratado. Só que na concorrência os prazos vão ser mais largos, a documentação vai ser mais rigorosa,
tá? Mas todos os procedimentos licitatórios, em regra, vão cumprir aquelas fases que nós acabamos de abordar, tá bom? Então, concorrência são geralmente para obras de grande vulto. Eu coloquei aqui uma observação, pode ser utilizado para qualquer valor, como eu falei para vocês. É obrigatório para obra de engenharia de acima de 3 milhões e 300, mas pode ser para uma obra de engenharia de 20 mil reais. Só que eu nunca vi uma obra de engenharia de 20 mil reais fazer uma licitação na modalidade de concorrência, até porque ela vai entrar no caso de dispensa de licitação, tá bom? Tá? Mas, em geral, eles fazem ou uma tomada de preço ou um convite, que são mais simples, tá bom? Tomada de preço e convite, pessoal. A tomada de preço eu coloquei para vocês, que é de vulto médio, tá bom? Acima de 330 mil para obra de engenharia e serviço de engenharia, e até 3 milhões e 300. Se for acima disso, tem que ir lá para a concorrência, tá? E para compra, entre 176 mil e 1 milhão e 430. Chega lá na concorrência. Só dar uma dica aqui para vocês, pessoal. Quem aí for estudar para concurso, isso aqui, eu não estou preparando vocês para concurso, mas, enfim, eu sei que muita gente quer fazer concurso público, quem sou eu para criticar? E a maior, 95% das provas de concurso público que vão abordar essas modalidades licitatórias, eles vão, tipo assim, a questão é, qual a modalidade licitatória na qual se exige que a empresa tenha que ter um cadastro prévio 3 dias antes da data de julgamento? Aí tem lá, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Deixei em negrito aí para vocês que a concorrência é aquela modalidade em que as empresas vão ter que se cadastrar, pelo menos com 3 dias de antecedência ao dia que vai ser lá julgado, que vai ter a sessão de licitação, tá bom? Isso é até uma questão, pessoal, que eu vulnero como meio que absurda que a legislação colocou, porque isso encarece um procedimento licitatório. Porque, por exemplo, a minha empresa é do Paraná, ela quer participar de uma licitação em Fortaleza, tá bom? Geralmente as empresas mandam um preposto para participar, né? E aí, como essa empresa tem que ter um cadastro com até 3 dias de antecedência, o preposto tem que chegar 3 dias antes da data da licitação só para fazer esse cadastro. Por que esse cadastro 3 dias antes, né? Por que não um cadastro com um dia antes, de 24 horas de antecedência, né? Aí encarece, a empresa tem que pagar 3 diárias em hotel, custo com alimentação e tal, e o funcionário poderia estar desempenhando outras atividades na empresa, né? Mas é o que está na lei e a gente vai ter que se prender a ela. Tá? É só uma análise crítica que eu estou fazendo. Mas lembrando que quando vocês forem resolver provas de questão de concurso, quando tem a palavra tomada de preço, sempre lembre naqueles 3 dias, tá bom? Essa questão dos valores, eles não caem em prova, não. Eu coloquei aqui só para fins didáticos. É muito, 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 muito difícil uma prova que cobre esses valores. É melhor vocês saberem grande vulto, médio vulto e os preços mais baratos, que são de convite, tá bom? Então, convite é a modalidade licitatória, também para que serve? Para compra, para venda, né, de produtos, obra de engenharia, mas estão vendo aí abaixo que o valor de 330 mil reais para obra de engenharia e para compra do serviço até 176 mil reais. Eu coloquei com observação, mais importante, essa aqui, vou destacar, é que tem que ter essa antecedência, né? As empresas que forem convidadas, ou qualquer outra que tomar conhecimento, professor, toma conhecimento? Tomam, porque sempre é divulgado isso no portal de licitação, nos portais de licitação dos municípios, dos estados. Então, tem sites, quem participa de licitação, tem várias empresas que fazem essas buscas, né? Então eles tomam conhecimento. Por mais que a gente pense assim, vão ser só convidadas 3 empresas no mínimo, mas todo mundo que trabalha com licitação fica sabendo dessas licitações, tá bom? Então, mas no convite, no conceito legal aí do artigo 22, parágrafo 3º, né?
É uma licitação na qual a administração pública vai pegar empresas que já têm um cadastro, pelo menos 3, e vão enviar uma carta convite, dizendo, ó, vai ter uma licitação no dia tal, o objetivo dela é tão somente tapar um buraco de uma rua, então o valor vai ser baixo, vão ser só 30 mil reais, etc. Seja um pequeno valor, né? Então manda para 3 empresas, pelo menos, a essa divulgação, e qualquer outra empresa que quiser, ela vai lá, se cadastra e com pelo menos 24 horas de antecedência, ela só manda um e-mail ou apresenta uma manifestação dizendo que vai querer participar da sessão do convite. Tá bom? Ok? Lembrando, pessoal, só um detalhe, que na concorrência não tem nenhum requisito prévio de cadastro ou manifestação de interesse. Olha para vocês vejam, né? A concorrência que é a mais complexa, concorrência lá do pré-sal ou da privatização de um aeroporto. Chega lá no dia da sessão, eu chego lá com a minha proposta, quem quiser participa, tá? Então, o ideal é que fosse assim, quem quiser que participe. Não esses requisitos aí, 3 dias ou 24 horas, ok? Eu vou terminar aqui as modalidades licitatórias. Eu vou voltar na próxima aula a abordar esse assunto, mas eu quero concluir aqui rapidamente para não perder o raciocínio. Concurso, pessoal, concurso é uma licitação para escolha de trabalho técnico, científico, artístico. Primeiramente, vocês logo excluem que não existe concurso público para comprar carro, para comprar obra de engenharia, concurso é para a escolha de um trabalho técnico, científico, artístico. Por exemplo, concurso de monografias do Ministério da Justiça, concurso de monografias da Secretaria do Tesouro Nacional. É uma licitação na modalidade concurso. Isso não aqui não é aquele concurso de provas e títulos para que você seja um servidor público, pessoal. Não confundam, tá? É um concurso, modalidade licitatória, para a escolha de um trabalho. E aí, quando há essa modalidade licitatória para escolher um trabalho técnico, científico, artístico, é instituído um prêmio ou remuneração a quem vencer esse concurso. Por exemplo, tem uma ponte lá em Brasília, que é a Ponte JK, ela foi, o projeto dela foi escolhido mediante uma licitação na modalidade concurso. Então, foi feito concurso, quem fizer a melhor ponte, a ponte mais, enfim, os requisitos lá, objetivos, né? Padrão arquitetônico, rapidez na construção, outros critérios que possam ser colocados. Então, foi lá, inclusive a empresa do Ceará ficou em segundo lugar, mas foi uma do Rio, salvo engano, que ganhou, tá bom? Aqui, falando de Fortaleza, Praia do Futuro, Praia Beira-Mar, né? A qualificação da Beira-Mar foi um concurso só de um projeto de arquitetura, então, em primeiro lugar, ganha lá uma remuneração, tá bom? Tem concurso de teatro, tá? Aqueles festivais de teatro, é feito uma modalidade de concurso, ok? E eles pagam a remuneração para o primeiro, ou para os primeiros lugares, não só o primeiro, segundo, terceiro, vai depender do edital. Eu coloquei aqui, olha aqui, ó, houve um concurso também para escolher o nome da capital de Goiás, eu não sabia desse fato, para a capital do estado de Goiás, eu não sabia desse fato, tá bom? Só um detalhe, que o julgamento é feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada. Necessariamente, eles não precisam ser servidores públicos, porque nas outras modalidades licitatórias tem que ter uma comissão, né? E nessa comissão tem que ter servidor público, tá bom? Ok? Então, concurso você já exclui para obra de engenharia, para compra e venda em geral. Leilão é para venda. Então, se o Estado quer comprar, você já não bota o leilão aí no meio, tá bom? Então, leilão é a modalidade pela qual a administração pública vai vender bens móveis inservíveis, aqueles que elas não estão mais utilizando, então aquelas cadeiras antigas, ar-condicionados velhos, veículos, enfim. Também como produtos apreendidos, penhorados, tá bom? Então, esses bens, ela vai fazer um leilão, então é para venda, tá?
E o pregão, só que para concluir rapidamente, eu vou voltar a falar dele na próxima aula, ele é utilizado para aquisição de bens ou serviços comuns. E aí, bens e serviços comuns, pessoal, aqueles que não têm nenhuma especificidade técnica especial, tá? Até a lei, no artigo 1º, a lei do pregão, coloca assim, consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelas especificações usuais do mercado. Então, por exemplo, um bem comum, um carro popular é um bem comum, televisão, ar-condicionado, serviço de limpeza é um serviço comum, tá bom? Que não pode é, por exemplo, um serviço de perfuração no subsolo ou então lá no pré-sal, que tem que ter um mergulhador e aí um serviço que não pode ser por pregão. Ou então a compra de um helicóptero, tá? Que é um bem que não é comum, vai ter que ter uma especificidade técnica, etc. Tá bom? Mas pode ser um drone, tá? Drone para fotografia, uma coisa mais simples, né? Então, lembrando que a lei também proíbe pregão para obra de engenharia, tá certo? Então, enfim, aí eu voltando àquela questão que eu coloquei para vocês. Professor, qual modalidade licitatória eu vou utilizar para comprar um carro? Depende. Depende. Tá bom? Se é um carro popular, geralmente eles vão para o pregão, tá? Porque o pregão ele é mais rápido, ele é mais fácil. Só, pessoal, que o pregão ele tem uma peculiaridade na Lei 10.520, é que o pregão vai ter que ter uma equipe técnica que tenha feito o curso de pregão. Em municípios pequenos, a comissão lá de licitação ela não tem esse curso de pregão. Aí eles vão lá para aquelas outras três hipóteses: ou convite, isso mesmo, ou tomada de preço, ou concorrência. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. O valor do carro é, sei lá, eu quero comprar um carro para a brigada de incêndio do município. Tipo um carro de corpo de bombeiro. O custo do carro é 100 mil reais. Vocês acham que eles vão escolher o quê? A tomada de preços, a concorrência ou o convite? Vão exigir claramente que é o convite que é o mais simples. Olha o valor aí, ó. Compras de serviço de qualquer natureza até 176 mil. Se o carro é por aproximadamente 100 mil reais, então eles vão atrás da modalidade licitatória mais simples. Tá certo? É assim que eles fazem. Então não tem assim, o convite é para isso, a concorrência é para aquilo, o pregão é para aquilo, o outro não. Você pode utilizar em regra para qualquer compra e venda qualquer modalidade licitatória. Lembrando que tem alguns limites, né, alguns tetos, tá? E essas questões peculiares que eu coloquei para vocês. Tomada de preço tem que ter cadastro com 3 dias de antecedência, o convite com 24 horas, a concorrência é obrigatória para licitação internacional, etc. Tá bom? Mas, em geral, você busca você busca a modalidade licitatória que seja mais fácil para o órgão público. Tá bom? O órgão público sempre vai buscar a modalidade mais fácil. Tá bom? Então, geralmente, vai para o pregão, que é um dos mais fáceis. E quando é interior, quando eles não têm essa comissão, aí vão para o convite, depois tomada de preço. Na última hipótese é que vão para a concorrência. Tá bom? Leilão é para venda e concurso é para trabalho técnico, artístico ou científico. Tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui e a gente volta a falar dessas modalidades licitatórias, tá certo? E eu explico com mais calma o pregão e a consulta, tá bom? Só um segundo.